Você já se sentiu pequeno demais diante de algo enorme, como se o mundo inteiro estivesse esperando que você fracassasse? Mas dentro do seu peito, uma voz insistia: não temas, pois eu sou contigo. Hoje, eu te convido a caminhar comigo, por entre vales secos e colinas douradas. Vamos até o momento em que um jovem pastor, esquecido pelos homens, se levantou com um coração cheio de fé e enfrentou o impossível. Se essa história já está tocando seu espírito, se inscreva agora no canal e permaneça comigo até o final. Porque hoje você vai descobrir que a verdadeira força não está nos braços, mas na alma. Mas o que torna alguém verdadeiramente forte? Será o tamanho da espada? O peso da armadura? Ou será a coragem de quem acredita, mesmo quando todos ao redor duvidam? A guerra já durava semanas. De um lado, os filisteus, do outro, os exércitos de Israel. Mas o que congelava o campo de batalha não era o barulho da guerra. Era o silêncio do medo. Todos tremiam diante de um nome: Golias. Um guerreiro de Gittite, quase 3 metros de altura. Armadura de bronze, escudo como muralha, olhar que matava antes mesmo de erguer a lança. Mas enquanto os homens fortes se escondiam, um jovem cuidava de ovelhas nos arredores de Belém. Seu nome era Davi, e seu coração era maior do que qualquer gigante. Na manhã em que tudo começou, o sol se derramava como ouro sobre os campos. Davi caminhava entre as ovelhas tocando sua harpa. As notas subiam ao céu como prece. Seu pai Jessé o chamou: meu filho, leve esses pães e queijos para seus irmãos. Eles estão no fronte de batalha. Traga notícias para mim. Davi não hesitou. Colocou o alimento numa pequena sacola de couro, despediu-se das ovelhas com um aceno silencioso e partiu. No caminho, o jovem caminhava só, mas nunca sozinho. A cada passo uma prece, a cada pedra uma canção, e mesmo sem saber, ele estava sendo guiado, preparado, ungido. Ao se aproximar do vale de Elá, o som da guerra não vinha das espadas, mas do medo. Gritos ecoavam. Homens fugiam de Golias como se fossem folhas ao vento. Davi chegou ao acampamento, olhou ao redor e procurou seus irmãos. Eliabe. Ele chamou. Seu irmão mais velho o olhou de cima a baixo, com desprezo. O que está fazendo aqui? Deixou as poucas ovelhas no campo para se exibir diante da guerra? Davi sentiu o peso do julgamento, mas não recuou. Eu só vim trazer alimento e ouvir. Por que vocês permitem que esse filisteu desafie o exército do Deus vivo? A pergunta pairou no ar. Alguns zombaram, outros desviaram o olhar. Ninguém ousava responder, porque, na verdade, eles já tinham esquecido quem era seu Deus. Enquanto isso, Golias se aproximava mais uma vez, sua voz como trovão. Onde está o homem que irá me enfrentar? Enviem-no. Se ele me vencer, seremos seus servos. Mas se eu o vencer, vocês se curvarão a mim. O campo inteiro silenciava. Corações batiam rápido, passos se escondiam. Mas naquele instante, o mais improvável dos guerreiros deu um passo à frente. Davi foi até o rei Saul. Disse com voz firme e olhos serenos: não se preocupe. Teu servo irá lutar contra esse filisteu. O rei riu, confuso. Você é apenas um menino, e ele, um guerreiro desde a juventude. Mas Davi respondeu: teu servo cuidava das ovelhas de seu pai. Quando vinha um leão ou um urso, eu o atacava e salvava a ovelha. Assim também será com esse filisteu, porque ele afrontou o exército do Deus vivo. E o Senhor que me livrou das garras do leão, me livrará das mãos dele. Naquele momento, algo mudou. O rei viu mais do que um menino. Viu uma chama que não se apagava. Viu fé em carne e osso. Saul concordou. Mas antes, ofereceu sua armadura. Davi a vestiu. Sentiu o peso. Tentou andar.
Mas cada passo era um fardo. Ele tirou a armadura. Ficou com sua túnica simples, seu cajado, seu alforje. E a fé, porque às vezes o que o mundo oferece como proteção só atrapalha o chamado de Deus. E assim Davi desceu ao riacho, escolheu 5 pedras lisas, guardou-as no bolso e seguiu em direção ao vale. De um lado, o gigante, do outro, o improvável. De um lado, a espada, do outro, a fé. Davi não tremia, não por orgulho, mas porque seu coração batia com a certeza de que não estava só. Você consegue sentir o momento em que os céus prendem a respiração e tudo parece impossível, mas uma alma ousa acreditar. Essa é a fé que move montanhas. Essa é a coragem que nasce em corações invisíveis aos olhos do mundo. Se essa história está tocando algo dentro de você, comenta aqui embaixo. Eu também enfrento gigantes. E se ainda não fez isso, se inscreve no canal agora. Porque, no próximo bloco, Davi vai levantar sua mão contra Golias e o mundo nunca mais será o mesmo. O campo de batalha parecia mais uma arena onde as esperanças vinham para morrer. Os soldados tremiam, o céu se calava. E ali estava ele, Davi, sozinho diante da multidão. Não havia multidão para aplaudi-lo, mas os céus observavam. O menino avançava com passos serenos, como quem já conhecia o final da história. Cada grão de poeira que subia sob seus pés parecia sussurrar: esse é o escolhido. Golias já o avistava e riu, um riso cruel, largo, debochado. Era o tipo de riso que desdenha dos pequenos, dos sonhadores, dos que ousam desafiar a lógica do mundo. Golias continuou: Sou eu um cão para vires a mim com paus? Mas Davi não se abalou. Ele olhou nos olhos do impossível e com voz firme respondeu: Tu vem contra mim com espada, lança e escudo, mas eu venho contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. E vem, e darei tua carne às aves do céu e às feras do campo. Bradou o gigante. A multidão segurava o fôlego. Hoje mesmo, o Senhor te entregará nas minhas mãos. E toda esta multidão saberá que não é por espada ou lança que o Senhor concede vitória, pois a batalha é do Senhor. Ali, diante de todos os olhos, Davi se tornou muito mais do que um pastor. Ele se tornou uma lembrança viva de que a fé é uma arma mais afiada que qualquer espada. Golias gritou em fúria. E começou a correr. Seus passos faziam a terra tremer, mas Davi também correu, não para trás, não para o lado, para frente. Correu na direção do perigo, na direção do medo, na direção da promessa. Com uma mão, ele pegou uma das 5 pedras. Com a outra, girou seu estilingue com precisão celestial. Não havia tremor em suas mãos. A confiança estava firme. O coração ritmava com o céu. E então a pedra foi lançada, cortou o vento, silenciou os gritos, fez calar o próprio tempo e atingiu exatamente onde precisava. A fronte do gigante, Golias tombou pesadamente, definitivamente, e o chão pareceu ecoar uma mensagem: quem caminha com fé nunca caminha só. O exército de Israel, antes calado e acovardado, agora gritava em júbilo. Os que riam de Davi, agora choravam. Os que o desprezavam, agora o procuravam com os olhos. E os filisteus fugiram, porque um só coração cheio de fé vale mais que 1000 guerreiros sem coragem. Mas antes que todos celebrassem, Davi ainda se ajoelhou. Ajoelhou-se ao lado do corpo do gigante e, em silêncio, ergueu os olhos aos céus, porque sua vitória não era sua, era de Deus. E ali, em meio à poeira, ao sangue,
Aos gritos e à glória, um menino selou seu destino como rei, não porque vestia uma coroa, mas porque carregava a essência do reino no peito. Quantos de nós já nos sentimos como Davi, pequenos, desprezados, invisíveis diante dos gigantes da vida, mas assim como ele, também temos pedras em nossas mãos, histórias em nossos corações e um Deus que luta por nós. Hoje, talvez você esteja diante do seu próprio Golias. Talvez o gigante se chame medo, ansiedade, solidão ou até mesmo rejeição. Mas lembre-se, você carrega mais do que pensa. Você carrega propósito. Você carrega a presença. Comenta aqui: eu enfrento meus gigantes com fé. E se ainda não se inscreveu, aproveita agora para fazer parte dessa jornada. No próximo episódio, vamos descobrir o que acontece quando a vitória não é o fim, mas o começo de uma nova luta. Fiquem ligados no canal, ativem as notificações para não perder o desfecho dessa história inspiradora. Até lá!